uma, uma ressalva. Ontem nós tivemos aqui um evento de altíssimo nível. Eu acho que esse evento de ontem tinha que ser pago, porque foi muito, muito, muito tremendo, falando sobre a violência contra a mulher. Nós estamos no Agosto Lilás, né? E aí nós tivemos aqui a presença, palestrando, a delegada da DEAN, doutora Mônica, a psicóloga Maria Inês, que trabalhou durante 8 ou 12 anos, eu não me lembro, né, nessas casas aí de acolhimento. Tivemos o pastor Alessandro palestrando também. Então foi um evento extremamente importante, deveria ser obrigatório para o pastor participar, porque nós encontramos, meu primeiro desafio lá em Deodoro foi exatamente esse, um abuso de uma adolescente dentro de casa, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, graças a Deus nós tínhamos uma psicóloga lá, né, doutora Silvana, e ela nos ajudou, mas a gente precisa estar atento a isso, e a nossa igreja teve essa coragem, o pastor Alessandro teve essa coragem de colocar esse tema tão polêmico para a gente refletir sobre isso. Amém? Coral Levitas, por favor.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria convidar o pastor Diego. É estranho, né? Mas é pastor Diego, para dar um anúncio aqui, um amigo. Amém. Bom dia, paz do Senhor para a igreja, amém? Coloca para mim o anúncio do Lidere, por favor. Na sexta-feira, dia 29 de agosto, dia 30 também, Rio de Janeiro vai receber a conferência Lidere, que é uma conferência da JNI Brasil. A Juventude Nazarena do Brasil está organizando essa conferência de liderança, porém, na sexta-feira, dia 29, vai ser aqui a abertura, e nós vamos estar recebendo, além do pastor Cristiano Malta, que é o nosso líder sul-americano, também o reverendo Manuel Lima, que atualmente é o nosso líder nacional. São 2 sessões falando sobre liderança. Também vamos receber o Ministério F-Hop, que canta algumas músicas que a gente canta aqui, Tu És, Boa Parte, Rujo Leão, a gente cantou hoje aqui. Então, você que quiser participar, na sexta-feira, está aberto para toda a igreja, tá? É um convite não só para a juventude, mas é um convite para toda a igreja. O valor de inscrição atualmente está R$ 35,00, é uma conferência, tá? A gente vai estar recebendo aqui, mas tem promoção no site, a partir de 4 ingressos, se você comprar em grupo, sai a 25. Então, o valor de inscrição para você poder participar desse dia da conferência, tá bom? As inscrições são feitas pelo site. Então, qualquer dúvida pode me procurar no final do culto, ou você pode mandar uma mensagem para a secretaria aí durante a semana para receber o link de inscrição, tá bom? Então, a pastor Alessandro está convidando também toda a igreja para poder participar desse dia aí, amém? Deus abençoe. Antes de passar para a palavra, eu gostaria de convidar você que fez aniversário essa semana, de domingo para cá. Você que nasceu em agosto é um bem-aventurado, né? Os melhores nasceram em agosto, amém? Será por quê, né? Então venha, aniversário de casamento, de idade, de batismo. É gosto de Deus. Não é desgosto não, tá, gente? Não é mês do desgosto não. Repreende isso, é o mês, é agosto. É o mês do bom gosto. Vem aqui, o altar está aberto. Você que está em casa também, essa oração é para você também. Você quer dizer, se você quer representar alguém da sua família, queria convidar o pastor Marcelo Mouzinho para fazer essa oração. Amém. Vamos estar orando pelos nossos irmãos. Estenda a tua mão aqui para eles. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que aqui tem chegado diante do teu altar nesta manhã, certamente com seus corações gratos ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor lhes tem concedido. Pai, a tua palavra diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, e a alegria dos nossos irmãos, Senhor, também é a nossa alegria. E nós, como igreja, queremos abençoá-los e pedir ao Senhor, Deus, que esteja de uma forma abundante, renovando as tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, concedendo a eles, Deus, muitos anos de vida, com saúde, paz, alegria, prosperidade, que cada área de suas vidas, Deus, sejam abençoadas pelo Senhor. Pai, eles fazem aniversário, mas nós rendemos a Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, pois entendemos que Tu és o autor da vida, e é o Senhor, Deus, quem tem proporcionado aos nossos irmãos esse dia feliz, abençoado, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós oramos, nós os abençoamos e fazemos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu amo a Igreja do Nazareno, uma igreja equilibrada e que reconhece o ministério leigo. Isso é muito tremendo, porque o fato de não carregarmos um título não quer dizer que nós não podemos ou não possamos propagar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos receber uma psicóloga, professora da escola dominical, né? Doutora Débora, por favor, que vai ministrar a palavra e nós vamos receber da parte do Senhor através de sua vida, amém? Estenda sua mão, vamos orar, agradecer ela. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da tua filha, que tem se colocado à disposição do Senhor e tem sido um instrumento, Pai, onde quer que ela passe, no trabalho, na sua família, aqui na sua igreja.
Nós oramos, Pai, te pedindo que o Senhor venha falar através de sua boca e que nós possamos ouvir a tua voz nessa manhã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, paz. É um grande privilégio, né? Estarmos aqui trazendo, obrigada, uma porção da palavra do Senhor. Antes de qualquer coisa, peço você que abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 13, na parte A. Diz assim a palavra do Senhor: Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas conforme o pastor Sildemar já deu a brecha, né? O mês de agosto, desde a partir de 2022 para cá, ele tem sido um mês não somente dedicado às felicitações em relação ao Dia dos Pais, mas de 2022 para cá, tem sido agregado ao mês de agosto uma campanha de Agosto Lilás, que é um chamado, é um alerta para a sociedade em relação a uma realidade triste que muitas mulheres vivenciam em situação de abuso e medo dentro dos seus próprios lares, ou seja, no lugar onde deveria ter a sua proteção, seu cuidado, um refúgio, onde ali tem alimento, segurança, tem sido para muitos lares um lar onde acontecem abuso e a violência. Isso é um lembrete. O Agosto Lilás, ele tem sido um lembrete para a importância de reconhecer, né, a identificar, sinalizar sinais de violência. E essa violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial. E o mais importante, oferecer apoio a essa vítima. E é uma campanha que busca incentivar essa mulher a romper o silêncio e buscar ajuda. Buscar ajuda pelo número, né, 180 ou 190, que é o da Polícia Militar. E a nossa proposta, na manhã deste dia, é para estarmos sensíveis ao grito de Eva. Estarmos sensíveis a esse grito, ao grito de Eva, que é um grito das mulheres que estão sendo atingidas, violentadas brutalmente. E esse grito, em muitos momentos, ele é traduzido por uma tristeza, por um isolamento e por desmotivação. A proposta é essa, é nós ouvirmos esse grito de Eva, e da mesma forma, não nos conformarmos, não nos amoldarmos, né, com o silêncio, com a indiferença de Adão, que ao perceber o perigo rondando, não protege de ações que poderão desdobrar em morte. Então, que hoje possamos, diante daquilo que o Senhor quer para nós, estarmos sensíveis a esse grito. E às vezes, em muitos momentos, esse grito não vem pela voz, vem pela postura, pelo comportamento, pelo isolamento. E que possamos também não tomar a forma de Adão, de perceber que algo esteja acontecendo próximo a nós, ficarmos indiferentes. E essa indiferença pode ser fatal. Poderá desdobrar numa morte. A violência doméstica, ela atinge grande parte das mulheres no país. E no meio cristão, conforme foi colocado ontem,
que foi uma maravilha, realmente tudo que a gente ouviu, tudo que a gente aprendeu aqui. Essa questão da violência no país é uma questão muito séria, mas a situação ainda é pior na maioria das vítimas, porque em muitos momentos elas são provenientes de um lar dito cristão. E quando essa mulher, vinda, oriunda de um lar cristão, procura a sua comunidade de fé, em muitos momentos ela é aconselhada a ser paciente, a orar, a voltar para casa para esse marido agressor. Em muitos momentos, esses lares dito cristãos, onde estão acontecendo essa violência, quando essa mulher procura o seu líder, a comunidade de fé, a igreja, que deveria ser uma comunidade não de agressão, mas sim terapêutica, o conselho, a orientação é: vamos orar mais, vamos jejuar mais. Volte para casa. Eu aqui não estou levantando bandeiras de divórcio, nada disso. Mas a gente precisa estar sensível a esse grito. E eu louvo a Deus, porque essa casa, que também é chamada casa de oração, está descortinando o véu do silêncio, nos convidando a abandonar a complacência e tratar essa temática que é urgente de forma corajosa, com lucidez e com determinação. Louvamos ao Senhor por isso, porque é um tema muito pesado e que em muitos momentos ninguém quer falar sobre. Nós reconhecemos que enfrentar a violência contra as mulheres é um processo de construção de diálogos e de informação. E a igreja precisa fazer parte desse processo. Esse processo de diálogo, esse processo de informação, cabe também à igreja, porque a igreja é uma instituição. Ela é um organismo vivo, porque aqui é o corpo de Cristo, mas ela também é uma organização. Ela também tem um estatuto. Ela também faz parte, ela é uma instituição da sociedade. E nós não podemos ficar à parte disso. E para que isso aconteça, para que esse diálogo venha a ser construído de uma forma lúcida, de uma forma determinada, de uma forma corajosa, de uma forma de leveza, nós precisamos entender um pouco essa dinâmica dessa violência. De que forma que essa violência se movimenta, de que forma, o que é essa violência propriamente dita. Atos violentos se perpetuam e às vezes esses atos violentos não somente de uma mão numa pele, mas esses atos violentos pela questão da invisibilidade do silêncio. Logo, qualquer pessoa, e aí não precisa ter título, não precisa ser professor, não precisa ser líder de louvor, não precisa ser pastor, basta ter amor. E se você tem qualquer pessoa que se proponha a compreender essa questão dolorida, essa temática dolorida da violência contra a mulher, deve começar com uma prática acessível a todos nós, independente do título, que é a escuta humanizada. É eu estar atento, e às vezes, em muitos momentos, a gente já ouviu, pode falar que eu sou todo ouvidos, né? Mas é um ouvido não somente do ouvido, do órgão ouvido, mas ouvido da percepção, do olhar. Você perceber de que outra forma que essa pessoa está se comportando. Poxa, ela era tão alegre, está tão calada. Poxa, ela participava de tudo, não quer ir mais. Poxa, ela está aqui quando todo mundo está lá, por que ela está tão isolada? E às vezes ela não está dizendo verbalmente. A linguagem verbal não chegou, mas ela está gritando.
Ela está gritando por socorro, conforme foi orado aqui. Gritando por socorro. E eu preciso ter essa escuta humanizada. E se faz necessário uma escuta sem julgamento da história dessa mulher. Sem julgar. Até porque ela já experimenta a dignidade dela violada. Sonhos destruídos, liberdade cerceada, sua própria existência, enfim, ameaçada. Não podemos e não devemos julgar. E a escuta humanizada, ela traz esse bojo de não julgamento. Irmãos, não existe força maior e mais perversa e eficiente de sabotar uma vida humana, se não começando por trazê-la a desacreditar da própria dignidade com base no sagrado. Com base no sagrado. Ontem nós ouvimos, e realmente há pesquisas que diz que 40% das mulheres vítimas de violência doméstica são evangélicas. E esse sagrado vai mandar essa mulher orar mais, verificar se não tem o pecado oculto, para que aquele agressor esteja reagindo assim com ela. E aí a gente precisa entender, qual é o movimento, qual é esse ciclo dessa violência, de que forma que essa violência contra a mulher se movimenta e se apresenta. Existem algumas fases, e a primeira fase é a construção da tensão no relacionamento. Nesse momento de tensão é onde ocorrem alguns incidentes menores, como agressão verbal, crises de ciúme, ameaças de destruição de objetos dela. Às vezes é uma porta que é batida de uma forma mais grosseira, é um silêncio, não quero assunto com você. E aí começa essa construção dessa tensão no relacionamento. E a mulher geralmente quer e tenta acalmar seu agressor, mostrando-se dócil e prestativa. Às vezes ela é até proativa, ela tem atitudes antecipadas a ele, para poder amenizar, para poder trazer uma calmaria para aquele momento. E ela acredita que pode fazer algo para impedir que a raiva dele, ou seja, a raiva é dele, né, se torne cada vez maior. O sentimento está nele, mas ela acredita que possa fazer algo que possa impedir isso. Sente-se responsável, essa mulher sente-se responsável pelos atos do marido e pensa que se fizer as coisas corretamente, olha como traz para si toda a culpa. Eu preciso fazer as coisas corretamente. Que correto? Você já está fazendo as coisas. A raiva, o problema não está em você. Você está sendo vítima. Então, ela acredita que se ela fizer as coisas corretamente, os incidentes podem terminar. Se ele explode, a culpa é dela. Ela nega seus sentimentos e tenta se convencer de que talvez ele esteja mesmo cansado, por isso reage assim. Mas por isso reage assim. Mas por isso ele reage assim. Existe uma outra fase que é a explosão da violência, o descontrole e a destruição propriamente dita. Essa fase ela é marcada por agressões agudas, quando a tensão atinge seu ponto máximo e acontecem os ataques mais graves. É verdadeiramente a violência concretizada. E esta fase é a mais curta, ela demora pouco tempo,
e logo em seguida ela vem com a fase, que é a terceira fase da lua de mel, que é o quê? O arrependimento do agressor. Bateu, empurrou, chutou, quebrou, derrubou. A agressão chegou concretizada no ápice, mas aí vem a fase da lua de mel, do arrependimento dele. E terminando o período da violência física propriamente dita, o agressor demonstra remorso, não arrependimento. Remorso e medo. Medo por quê? De perder a companheira. Ele pode prometer qualquer coisa, implorar perdão, comprar presentes e demonstrar efusivamente sua culpa e sua paixão. Ali há um jogo. E às vezes, não, nós vamos viajar, nós vamos comprar isso, nós vamos trazer isso, nós vamos fazer aquilo. E aquela mulher que está ali, numa dependência emocional, no total relacionamento abusivo e tóxico, ela se permite a ficar ali. Ele jura que jamais voltará a agir de forma violenta. Ele será novamente o homem por quem um dia ela se apaixonou. Pelo menos um tempo ele será. Ela vai lembrar que aquele homem era a paixão da vida dela, porque ele vai se demonstrar assim, pelo menos por um tempo. E talvez eu e você já tivemos a oportunidade de visualizar pessoas assim, que talvez você e eu possamos até ter tido a oportunidade de ajudar, e aí a pessoa está ali e a gente se questiona, mas por que ela ainda permanece nesse lugar de sofrimento e dor? Por que ainda está ali? Por que ainda não abriu os olhos? Por que ainda não enxergou todo esse sofrimento? Ah, ela gosta de sofrer? Não, não é isso. Existem razões, e muitas razões, que levam a mulher não conseguir romper com um parceiro violento. Ela não consegue romper. Porque em muitos momentos nós não desenvolvemos fibras emocionais. E existem mulheres que não têm essa fibra, estão frágeis emocionalmente. Não conseguem suportar esse peso de dar um impulso para sair. E dentre algumas razões para que essa mulher não consiga romper com esse lugar, sair desse lugar de dor e sofrimento, está o risco do rompimento. É uma das razões. Por quê? Porque sabe-se que vários casos de mulheres que são mortas quando estão tentando deixar o agressor. Há um risco. Por isso que nós precisamos tratar dessa temática de forma muito sensata, com muita base, com muito temor, com muita razão, com muita estratégia, porque no momento em que ela toma a decisão de sair, pode acontecer sim, esse agressor ser muito mais, de chegar a ponto de acabar com essa vida. Exigir que a mulher em situação de violência abandone o agressor pode ser uma enorme irresponsabilidade caso não possa oferecer condições mínimas de segurança. E aí, para que possa dar um passo necessário arriscado, não adianta só a mulher ir a uma delegacia para denunciar esse homem, para denunciar esse agressor. Para onde ela vai? Para onde ela volta? Então, nós precisamos tomar uma atitude dessa, mas com toda a rede de apoio. Não adianta ela ir. Apanhei e vou na delegacia. O agressor está lá. Para onde ela vai voltar? E às vezes sai sem levar um documento, porque todos os documentos dela
já foram violados por ele. Uma certidão, uma identidade, um cartão de crédito, que isso fala da violência patrimonial. Não, para que você quer dinheiro? Eu já te dou tudo, nós vamos no mercado, eu já faço as compras, a luz está paga, a água está paga, a internet está paga, o cartão. Para que você quer dinheiro? Isso é violência patrimonial. E aí ela sai. E para onde ela volta? Então existe, para que haja essa atitude, é arriscado. Prudência ainda faz muito bem. Nós precisamos ser prudentes. Outra razão que faz essa mulher permanecer nesse lugar de sofrimento e dor é a esperança de que o marido mude o comportamento. Existe essa esperança. Um homem violento faz mais do que pedir perdão durante a fase da lua de mel, no ciclo da violência. Me perdoe, eu não vou repetir mais, me perdoe, eu jamais vou fazer isso. Eu errei, ele até confessa, e ele pode até dizer que vai começar a fazer alguma coisa do tipo visitar o AA, que são os alcoólicos anônimos, já que a doença do alcoolismo é uma das razões pelas quais a violência doméstica acontece. Ele até vai dizer para ela que ele está indo para o AA. Ele pode procurar uma ajuda médica, né? Um psiquiatra, um psicólogo, ele até vai. Ele pode dizer, não, olha, eu vou com você para a igreja, eu vou te acompanhar na igreja. Mas ele, nada desses tratamentos, ele está buscando por ele. Uma decisão porque eu quero mudar. Uma decisão porque eu preciso mudar. Uma decisão porque eu reconheço. Mas sim, não, olha, eu vou parar de beber por tua causa. Não, não tem que ser pela causa de ninguém. Tem que ser pela minha causa própria. Ele precisa reconhecer, e aí dentro dos passos dos alcoólicos anônimos, o primeiro passo é reconhecer que é um doente. Enquanto não houver esse reconhecimento, e aí muitos já sabem que eu gosto muito de ouvir e de dizer esse versículo que em muitos momentos a gente só ouve no dia de ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse versículo ele tem que ser dioturnamente falado por nós. Hoje, ontem, amanhã, de manhã, de tarde, de noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso pedir esse autoexame, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Enquanto o eu não acontecer, e sim, eu vou por tua causa, a mudança não acontecerá. Porque ele vindo para a igreja, ele pode ser apenas um simpatizante. Ele pode até ter cara de crente, roupa de crente, linguajar de crente, mas não vai desenvolver o fruto do Espírito. Ele precisa não somente estar, mas ser. Ele não precisa estar assistindo, apenas assistindo. Ele precisa cultuar, porque aí sim a mudança acontece. Esse homem violento, ele pode até demonstrar amor, admitir seus erros e jurar que irá fazer o que estiver a seu alcance para mudar. Se a mulher ama seu marido, ela tenta evitar o fim da relação. E quem vai julgá-la? Afinal, ela está preservando a família. Essa mulher ainda continua porque ela quer preservar a família. E aí fica acreditando em tudo isso que esse homem faz, não por ele, mas por ela. Outra razão, né, que essa mulher permanece nesse lugar de dor e de sofrimento é o isolamento.
As mulheres em situação de violência, elas perdem seus laços familiares e sociais. Lembra do cerceamento? O homem ele vai cerceando e para as namoradas de plantão. Observe isso no teu namoro. Ah, não, só eu e você. Ah, não, deixa os amigos para lá, é eu e você. Ah, não, a família não, só eu e você. E aí é só eu e você, só eu e você, só eu e você. Ele está te cerceando desse convívio familiar e social. Ele está te trazendo para um isolamento. E aí, quando ela perde esse vínculo, olha, para onde eu vou, não tenho ninguém, eu permaneço ali, naquele lugar de sofrimento, porque ela não tem para onde voltar. Ela não tem mais para onde conviver, com quais amigos eu vou conversar, se eu perdi os meus amigos. Porque eu perdi os aniversários de sobrinhos, de irmãos, porque eu não convivi mais com ninguém, porque ele foi me levando, e eu perdi esse convívio. Maridos violentos são ciumentos e controlam os movimentos da parceira, pois eles querem saber onde foi, com quem falou, por que está usando tal roupa, para quem você está olhando e muito mais. Outra razão é a dependência financeira. Muitas mulheres não têm capacitação profissional ou estão fora há tempos do mercado de trabalho. Como vão se sustentar? Mas aí a boa notícia, né, Débora? Como eu vou superar essa violência? De que forma a gente pode superar essa violência? E a superação, ela é um aspecto que precisa ser trabalhado em diferentes mediações. E isso aqui é um processo para essa superação. A igreja tem um papel fundamental nesse auxílio, como aliada do bem-estar da mulher vítima e da sua família em si. A igreja precisa ser esse refúgio, onde há alimento e proteção. E esse refúgio, esse aliado, precisa ser nas classes de escola bíblica dominical, nas classes de homens, de mulheres, de classe de família, em reunião de pastores, e vou mais além, precisa ser tema, disciplina dos nossos seminários. Precisa ser disciplina dos nossos seminários. Nós precisamos olhar, não que o ser humano seja o centro, não, mas as ações do ser humano. E se na maioria dos nossos seminários a população é de homem, na época que eu fiz, poucas mulheres. Deveriam ter, nós éramos no máximo 10 mulheres, numa turma de quase 60. E os demais eram homens. Acredito que deva estar na mesma proporção. Muito mais homens indo para os seminários. E mesmo as mulheres que ali estejam, elas também precisam ouvir para poder saber se elas não estão vivendo uma violência leve, dita leve. Então, quando o pastor Sildemar falou sobre ontem, a liderança deveria estar aqui. Lideranças de escola bíblica dominical, no sentido de cada classe. As classes que envolvem homens e mulheres deveriam estar aqui. Porque precisa dessa informação. Por quê? Porque talvez ainda haja despreparo. E é tão bom, pastor Sildemar, quando o senhor falou aqui, que foi inaugurado, infelizmente, com uma situação de um abuso
E aí eu olho, sim, gente, tem coisas que o Senhor vai fazer, mas existem situações que cabe ao homem. No momento de uma sala de parto, de uma cesariana, por mais que o médico seja um pastor, ele não vai sacar a Bíblia no lugar do bisturi. Ele não vai sacar. Ele precisa de instrumentos para aquela ação. Então, existem ações que são das nossas mãos, do nosso intelecto, da nossa capacidade no campo humano. O que a gente precisa é, Senhor, me dê destreza, para quando eu puxar esse bisturi, não pegar nenhuma artéria. Senhor, me dê escuta aguçada, para eu poder entender o que está falando nas entrelinhas, o que não está sendo dito. Senhor, me dê destreza para quando eu prescrever um remédio, os médicos de plantão, para eu prescrever o remédio, que aquele remédio seja o eficaz. Nós, quando formos a um médico, Senhor, me direcione a um médico em que eu não vou precisar depois, não, muda essa receita, vamos para outra, não, mas que ele seja eficaz. Então, existem ações que caberá ao homem. E aqui está, talvez, o despreparo de nós, igreja, porque as informações não estão chegando, não estão sendo atreladas para cada um de nós. Talvez esse despreparo teológico ainda exista para lidar com a situação, o que pode contribuir e até mesmo alimentar a situação. Se eu não tenho preparo teológico, eu posso, com a minha atitude de mandar orar mais, jejuar mais, piorar, alimentar e ser responsável indireto por um grande caos. Ser responsável indireto por um grande caos. Mas, glória a Deus, o assunto, a temática, não está arquivada. O agosto lilás chegou em 2022, a gente não vai falar. Vamos arquivar, não, glória a Deus. Está sendo apregoada nessa casa desde ontem. E que seja e que continue sendo apregoada, sendo tratada. E minha irmã, ninguém sabe o que o calado quer, o calado tem que falar. Enquanto a violência sofrida estiver silenciada entre os muros e as paredes do teu quarto, nada mudará. Não podemos nos esquecer que, enquanto há um segredo, por conta de vergonha, por conta de todas essas razões, mas você mantém esse segredo, um inimigo tem um lugar para enfiar as garras e manipular a tua vida. O inimigo está por trás disso. Revelar, não apregoar no microfone, mas pedir ao Senhor, Senhor, me dirija, me direcione, quem pode me ajudar dentro desse universo, dentro dessa casa, quem pode me ajudar a estar me ouvindo com essa escuta humanizada, sem me condenar, sem me julgar, me direciona. E eu tenho certeza que o Senhor irá te direcionar para alguém que vai te ouvir, vai te dar essa orientação, para que você possa sair desse lugar de sofrimento e dor. Revelar traz luz à situação e possibilita ajuda e permite que Deus comece a cuidar da vida de cada um. Sim, ambos precisam ser tratados. Sim, ambos precisam se arrepender. Ele pela agressão que comete, pela violência que comete, e ela por achar que só merecerá amor ficando nesse lugar, por acreditar que é dessa forma que ela é amada, quando ela precisa descobrir que ela tem o valor
do amor de Cristo, porque Deus deu por tua causa. Deus deu o único filho. Então, o teu valor é o valor de Jesus Cristo. E há homens que, quando veem que estão a ponto de perder tudo, eles decidem mudar para não perder a sua família. Outros, porém, não querem ou não estão dispostos a mudar. E a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5:22, nos orienta a nos afastar, nos abster do mal. E esse mal pode ser um empurrão, um isolamento, um soco, 60 socos, um tiro ou uma pá de cal. Esse mal pode ser tudo isso. E o Senhor nos orienta a nos abster do mal. Clama a Deus que Ele continue nos protegendo. Clama ao Senhor para que Ele continue dando a esta casa, a esta liderança, sensibilidade para ouvir o grito de Eva. Que o Senhor nos abençoe, pastor Senhor Amar.